microeconomia, né? Nós estamos olhando, lembra do que eu falei da árvore, né? Da floresta e aqueles dois troncos, né? Você tem aquelas duas escolas, lembra lá? A escola keynesiana e a escola neoclássica. Aí você tem as contribuições do keynesianismo, né? E da escola neoclássica. Aí nós mergulhamos nos neoclássicos, né? Pegamos a contribuição neoclássica, o que é a microeconomia, que é uma parte, né, uma área das ciências econômicas que estuda o comportamento, é uma análise comportamental dos agentes econômicos de forma individualizada. Vamos olhar os agentes econômicos e ver o comportamento deles, tá? Então, por isso, né, que a gente estuda. A micro não tem nada a ver de economia pequena, pelo amor de Deus. Não cometa esse erro, tá? Microeconomia, na verdade, é uma análise comportamental dos agentes econômicos. E ali o texto é suculento, né? O texto do Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos. Então, ali no texto você vê que ele trabalha o quê? Nós analisamos dois agentes econômicos. Os agentes econômicos, na verdade, são grupos, né, de indivíduos ou de instituições, né, que são parecidos, possuem razoavelmente características muito próximas, né? E os mais importantes são famílias, que somos nós. Família, quando falar agente econômico, família somos nós, né? Você tem um governo, né, um ente, governo, que pode ser nas três esferas, municipal, estadual, federal. Geralmente, quando eu falar de governo, eu estou falando de governo na esfera federal, porque na esfera federal é onde ele controla, ele tem o maior aporte de ferramentas para controlar a economia. É o top, né, da esfera de governo, é o federal, ele tem maior recurso e mais ferramentas para controlar, para impactar na economia de forma significativa e afetar todos nós. Por isso que quando se fala de governo para a economia, nós estamos falando do governo na esfera federal, tá? Aí muitos chamam de união, né? Também é a mesma coisa, tá? Então, guardem isso e anotem isso, que é importante aí tá ligado nisso. Então, tem famílias, governo, e tem um terceiro agente econômico, que são os empresários, ou alguns livros, textos chamam de firmas, empresas, tudo é a mesma coisa, entendeu? Tem o mesmo objetivo, né? Esse agente econômico é o empresário. Né? Se você fica mais fácil para você guardar assim, então é o empresário. Então, assim, o texto, ele trata, né, do comportamento de dois agentes econômicos. Famílias, somos nós, por isso teoria do consumidor, né? E firmas, que é o empresário, né? Teoria da firma, tá? Então, assim, esses agentes econômicos, eles têm função objetiva. Então, para teoria, né, para microeconomia, o agente econômico, ele interage no mercado. Olha só, quando você vai em qualquer loja, lá no shopping, Shopping Pátio Mix, não é isso o shopping de vocês? Eu acho que é isso aí. Shopping Pátio Mix, você vai no Shopping Pátio Mix, faz uma compra, lá você está interagindo no mercado, tá? Você interage com o governo, porque você vai pagar impostos, você interage com o empresário, porque você vai, né, fazer uma relação de compra e venda, vai destinar moeda para o empresário, ele vai te destinar a mercadoria. Então, isso é interagir, né? É o ato de consumir, é uma interação no mercado. Tá? O ato de adquirir um serviço é uma interação. Se eu for no cabeleireiro, né, ou for no barbeiro, estou precisando no barbeiro, fazer minha barba, vou no barbeiro, eu estou comprando um serviço, o cara vai fazer minha barba, né, vai me deixar mais bonito ainda. Então, ali eu estou comprando um serviço, eu estou interagindo no mercado. Quando eu falar inteiro, que às vezes eu falo assim, os agentes econômicos interagem no mercado, o aluno fala, meu Deus, o que é isso? Interagir no mercado. A interação no mercado que se estabelece são relações, pode ser relações de compra e venda, pode ser relações de prestação de serviço. Se eu for numa faculdade, entregar meu currículo e pedir emprego, né, e a faculdade me contratar, eu estou interagindo no mercado, mas estou diante de uma relação, né, de trabalho, né? Estou vendendo minha força de trabalho, né? E a faculdade está adquirindo, né, a minha força de trabalho para poder prestar um serviço, que é ensinar os alunos. Tá? Então, interação é essa relação, pode ser trabalhista, pode ser comercial, pode ser de prestação de serviço, tá? Então, assim, o texto trabalha com a interação de dois agentes econômicos.
famílias, teoria do consumidor, firmas, né, empresário. Importante você saber isso, porque assim, se você tiver, até no seu escritório de advocacia que você vai ter o seu cliente, né? Então, fazer uma análise comportamental, esse cliente que eu vou ter, eu vou terminar meu curso de Direito, né? Você deve estar pensando aí, vou terminar meu curso de Direito, vocês vão terminar, todos vocês vão terminar, eu vou terminar meu curso de Direito, vou abrir um escritório de advocacia, né? Eu vou abrir um escritório para mim. Só que onde que eu vou instalar o meu escritório? Quem vai ser minha clientela? Eu vou me especializar em vara da família, né? Vou falar muito, nem que eu posso estar falando besteira, daqui a pouco vocês vão me corrigir aqui em direito, eu não sou especialista. Mas vou na vara da família aí, entendeu? Aí você vai ver que clientela é essa, minha. É o comportamento do consumidor, é de quem vai adquirir o seu serviço. O cara vai lá no seu escritório de advocacia e fala assim, cara, fulano, eu quero separar da minha mulher, não aguento mais aquela mulher. Então, vou chamar um advogado para poder, né, me ajudar nos trâmites, né, do processo, aí, fazer uma petição, né, vocês sabem melhor do que eu, né? Então, isso tudo ele está comprando um serviço, é uma interação. Então, você também tem que entender o comportamento do consumidor. Por isso que advogado estuda, né, a questão da teoria do consumidor, para entender como é que funciona esse cara, né, quais os comportamentos, né, que em tese ele pode ter, tá? E ali estabelece no texto o comportamento. Ele fala o seguinte: todo agente econômico tem uma função objetivo. Todo agente econômico tem uma função objetivo. O que é a função objetivo do agente econômico? A função objetivo do agente econômico é porque ele não vai interagir no mercado à toa. Ele não vai interagir no mercado de forma, né, só porque para agradar um colega, para agradar um parente, para agradar um ente querido. Não. Ele tem um objetivo. E o consumidor tem um objetivo. O consumidor, ele interage no mercado para alcançar um grau, a gente chama assim, né? São hipóteses, né? Você interage no mercado para alcançar um grau máximo de satisfação. Ou, para ser mais técnico, você exerce uma função hedonista, é o hedonismo. Hedonismo, traduzindo economês, é a busca do prazer individual. Nós estamos em economia, né? Prazer individual para nós é o quê? É você pegar sua renda, você interage no mercado, adquire uma cesta de mercadoria que vai deixá-lo satisfeito. Eu alcanço o grau máximo de satisfação ao adquirir aquela cesta de mercadoria. E aquela cesta de mercadoria pode ter um monte de coisa. Pode ter uma passagem de avião, pode ter um plano de saúde, pode ter arroz, feijão, carne, refrigerante. Entendeu? Então, para nós, nossa interação vai se dar, eu vou pegar minha renda, vou adquirir uma cesta de mercadorias, essa cesta de mercadoria eu adquiro, né? Só que eu vou adquirir mercadorias que vão me satisfazer. Eu não vou comprar mercadoria que eu vou pegar e guardar e não vou utilizar nunca. Então, essa é a hipótese, né, da teoria do consumidor, que o consumidor interage em busca da satisfação dele, que é o quê? É uma satisfação onde ele vai adquirir uma cesta de mercadoria que vai gerar um grau máximo de satisfação. Tá? Essa cesta de mercadoria vai ter uma série de mercadorias, né, que vai o satisfazer. Ele escolhe. Né? Só que ele tem um limite para escolher. Qual é o limite? Sua renda. Então, são hipóteses que os neoclássicos colocam que, primeiro, o consumidor ele é racional. É o princípio da racionalidade do consumidor. O que é a racionalidade? A racionalidade é porque, para os neoclássicos, ele não abre espaço, sabe para quê? Para o consumidor comprar uma mercadoria para poder tirar onda com os colegas. Eu vou comprar um tênis porque os meus colegas vão ficar malucos com o meu tênis. Meu tênis é caro, é bonito, é de marca. Não tem isso na teoria. Então, a teoria fala de função objetivo. Quando eu falar de função objetivo, você já tem que saber. Se o cara é racional, ele vai em bem objetivo, né? Que é o quê? Busca da satisfação. O consumidor vai interagir em busca da sua satisfação, grau máximo de satisfação. Como? Adquirir mercadorias que vão gerar essa satisfação para ele. Esse é o motivo da interação no mercado do consumidor. Senão, ele não interagia.
Tá? E a cesta de mercadorias, quando você pensar nelas, lembre, eu sempre quando estou em Linhares, segunda-feira agora eu fui participar de bancas do TCC, sempre quando eu estou em Linhares, eu passo no Casa Grande, supermercado Casa Grande, vocês conhecem, né? Supermercado Casa Grande, aquele é o hiper Casa Grande, que é enorme, aí as margens da BR. Aí eu paro lá, comprar as besteirinhas para eu passar. Né? Porque, assim, às vezes eu vou para Linhares, eu durmo lá, durmo um dia, no outro eu vou embora, eu fico 2 dias lá, enfim. Né? Então eu compro umas besteirinhas para mim, para eu passar tal coisa. Então, assim, aí eu pego, lá no Casa Grande, vocês já viram aquela cesta vermelha? Eu chamo de cesta aquilo, né? Você segura aqui em cima, né? Parece uma cestinha quadrada, retangular, na verdade, né? Quadrada é outra coisa. Não sei se todos lá iguais, então retangular. Então, vermelha, né, eu seguro, colocar pouca coisa, para não me induzir a comprar muito também. Né? Se eu pego um carrinho, eu faço compra. Né? Então eu pego aquela cestinha, tal, tá vendo? Aí vou colocando as mercadorias ali. Então, assim, cesta de mercadoria, você pode imaginar, ou aquela cestinha, se você comprar pouco, ou o carrinho, o seu carrinho de compra é a cesta de mercadoria que os neoclássicos falam. Só que os neoclássicos não tem como representar a cesta de mercadoria com todas as mercadorias. Então, eles vão representar com duas. Né, que vocês lembram bem, é o gráfico, né, do plano cartesiano, que é um gráfico bidimensional, aquele papo todo, então ele representa com duas mercadorias. E aí ele faz o seguinte, ó, se o consumidor interage em busca da sua satisfação, em algum momento ele vai conseguir. E quando ele consegue, ele alcança o equilíbrio neoclássico. O que é o equilíbrio? É quando você alcança o seu objetivo. Adquire aquela cesta de mercadoria, que vai gerar um grau máximo de satisfação, você está no equilíbrio. Tá? E aí os neoclássicos pensaram o seguinte, os neoclássicos eles se utilizam muito da matemática, muito da matemática. Então eles pensaram o seguinte, ó, eu tenho que representar isso matematicamente. Aí os caras se utilizam da função. Lembra dos modelos? Os modelos econômicos, representação simplificada, né, o uso da matemática, né, é uma representação simplificada da realidade, eles usam isso. A teoria do consumidor é um modelo econômico. É um modelo. Então ele fala o seguinte, o equilíbrio eu represento matematicamente. Como que eu represento matematicamente o equilíbrio? É o ponto de encontro de duas funções, onde as funções se tocam, o ponto de encontro das duas funções é equilíbrio. E eles vão falar o seguinte, então se o ponto de encontro de duas funções matematicamente é o equilíbrio, então na teoria do consumidor, para eu representar o equilíbrio, eu preciso de duas funções. Estão entendendo? Eu preciso de duas funções, porque onde elas se tocam ali vai representar o equilíbrio. E aí os neoclássicos vão falar assim, nós temos que representar essas duas funções. Aí eles vão atrás das duas e encontram a primeira. A primeira é o seguinte, ó, eu só consigo consumir se eu tiver renda. Hoje, no mundo capitalista, século XXI, eu preciso ter crédito, né? Que não necessariamente é a mesma coisa de renda. Que um cartão de crédito, né, não necessariamente é renda. Né? Você pode comprar um monte de coisa e não ter dinheiro para pagar depois no cartão, né? Então, assim, mas na hipótese neoclássica, ele trabalha com renda. Até porque os caras estão no século XIX, século XVIII, né? Os neoclássicos. Então, assim, o cara, né, ali não tinha o cartão de crédito exercendo esse predomínio todo, né? Esse domínio da nossa da parte psicológica do consumo nossa. Então os caras trabalharam o seguinte, renda, o cara vai consumir se tiver renda. Então renda vai ser uma função. Uma das funções vai ser renda. Só que ela vai ser representada com outro nome. O nome que os neoclássicos vão dar é linha de restrição orçamentária. É uma função que representa a renda. Aí os neoclássicos falam, poxa, já tem uma função, linha de restrição orçamentária, beleza. Agora eu preciso de outra função. Qual outra função que eu preciso? Eu preciso da função, né, que se relaciona com a renda. O cara vai consumir e adquirir mercadorias, não adquire? Então os neoclássicos vão pensar que ele precisa representar uma cesta de mercadoria. E como que ele vai representar uma cesta de mercadoria? Aí os neoclássicos pensam numa função que eles chamam de curva de indiferença. Curva de indiferença. Cara, tá dadas as funções. A linha de restrição orçamentária representa a renda.
a curva de diferença representa a cesta de mercadoria. Nessa curva de diferença, eu tenho infinitas cestas de mercadoria ao longo de uma mesma curva, né? Eu tenho infinitas cestas de mercadorias. Na linha de restrição orçamentária, ela vai me dar informações preciosas. Só que agora eu preciso, sabe de quê? De colocar um gráfico aí para vocês visualizarem, para facilitar o entendimento. Então, pessoal, rapidamente, eu vou colocar um gráfico aqui, deixa eu ver se está aberto aqui meu gráfico. Ah, meu Deus, deixa eu ver aqui. Inteira. Compartilhar a tela aqui para vocês. Ah, eu fechei o gráfico. Só um minutinho, deixa eu só interromper aqui um minutinho, porque eu fechei o gráfico sem querer. Eu fechei meu gráfico aqui. Deixa eu abrir aqui, meu gráfico. É o texto. Você já deve ter lido o texto, né? Você já deve ter lido o texto, né, gente? Então, nós vamos lá. Ó, o texto está muito bom, tá? Nós vamos lá. O texto, Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, né? Eu estou aí, está aqui, ó. Meu texto. Agora deixa eu compartilhar aqui para vocês visualizarem. Tela inteira, vamos lá. Agora vocês vão visualizar. Olha só, o primeiro gráfico aqui. Eu tenho um gráfico que eu tenho, né, o eixo Y representado com Q2, que é uma mercadoria. Q1, que é outra mercadoria. Então, elas representam as cestas de mercadorias, né? E eu tenho a linha de restrição orçamentária. Estão observando? Ó, isso aqui é renda, aqui é meu limite. Vocês observaram que aqui eu tenho o plano cartesiano, mas com a linha de restrição orçamentária eu formo um triângulo retângulo. Estão observando aí, pessoal? Eu formo um triângulo retângulo aqui, ó. E aqui, em tese, eu tenho aqui, ó, a cesta de mercadoria A. Tá vendo? Eu tenho a B que está em cima da cesta. Em tese, tudo que está dentro dessa área desse triângulo retângulo, o consumidor ele pode adquirir, absorver aquilo ali. Então, aqui o consumidor, essa cesta de mercadoria é acessível. Em cima da B, ó, na cesta B, é acessível também. Ela vai fazer o consumidor destinar toda a sua renda, mas ela é acessível. Agora, a cesta C não é acessível, está além dos meus limites, entendeu? Então, a linha de restrição orçamentária, ela representa as possibilidades de consumo do agente econômico consumidor. Tá? São as possibilidades. Dentro da figura geométrica, né, que é um triângulo, retângulo, eu consigo consumir. Aquelas cestas são acessíveis. Fora da área do triângulo, igual a cesta C, ela não é acessível. Eu não consigo consumir. Tá bom? E aí o texto é delicioso, você já deve ter lido, né? Só que o que pode acontecer? Olha esse gráfico aqui da figura do gráfico 2.3. Olha só. A linha de restrição orçamentária ela pode se deslocar. E aqui está representando o deslocamento da linha de restrição orçamentária para a direita. Vocês lembram lá, desde os modelinhos, deslocamento para a direita representa um aumento. Né? Então, significa o seguinte, olha, se a minha linha de restrição orçamentária se deslocou para a direita, significa que aumentou a minha capacidade de consumir. Então, o deslocamento para a direita da linha de restrição orçamentária significa que a renda aumentou. Então, assim, ela pode se deslocar para a direita, pode se deslocar para a esquerda. Como que ela se desloca para a direita? Você tem um emprego. De repente, surge uma oportunidade de você conseguir o segundo emprego. Você consegue conciliar. Um você trabalha durante o dia, o outro você trabalha à noite. 2 empregos. Sua renda aumenta. Ah, você está na empresa, te oferecem para fazer hora extra nos finais de semana. Você vai fazer sua hora extra. Vai receber dobrado no final de semana. Sua renda aumenta. Então, isso é explicado e ilustrado pelo deslocamento da linha de restrição orçamentária para a direita. E aí, se ela se desloca para a direita, algumas cestas de mercadorias, ó, igual a X, ó, que inicialmente está fora da área do triângulo, ó, esse triângulo pequenininho aqui, inicialmente não era acessível, agora com o deslocamento da linha de restrição orçamentária para a direita, essa cesta de mercadoria passa a ser acessível.
Então, isso é muito importante você guardar. Por quê? Se a renda aumenta, algumas cestas de mercadorias que eu não tinha condições de adquirir, agora eu posso ter. Ela se torna acessível. Não significa que eu vou consumi-la. Não significa que eu vou comprar todas as cestas. Não. Mas ela é acessível. Agora, minha renda, ela cabe, né, dentro do meu orçamento. Tudo bem? Da mesma forma que a linha de restrição orçamentária pode se deslocar para a direita, ela pode também se deslocar para a esquerda, representando uma redução na renda. Se tem 2 empregos, é demitido de um, sua renda cai. Então, o deslocamento da linha de restrição orçamentária é para a esquerda. E aí, se a linha de restrição orçamentária se desloca para a esquerda, algumas cestas de mercadorias que eram acessíveis inicialmente, é como se ela tivesse aqui, a linha tivesse aqui, ela viesse para cá, agora essa pequenininha. Algumas cestas de mercadorias que eram acessíveis passam agora a ser inacessíveis, eu não consigo mais comprar. Na hipótese neoclássica, não tem cartão de crédito, você não se endivida, você tem sua renda, você vai gastar toda a sua renda. Tá? Até porque uma cesta de mercadoria, ela pode ter alguns elementos que possibilite, né, o seu consumo. Você pode consumir um título público, ações, isso tudo pode estar dentro da sua cesta de mercadoria, um plano de saúde, tá? Por isso que não tem essa questão de endividamento e tal. Você usa a sua renda toda, na integralidade, para adquirir cestas que vão gerar um grau de satisfação máximo em você. Tá bom? Isso aqui é a linha de restrição orçamentária. E como é que fica a questão das cestas de mercadorias representadas? Ali eu representei a linha de restrição orçamentária, uma função. Aqui eu represento outra. A linha de restrição orçamentária está representada lá em cima, representa a renda. Agora, a cesta de mercadorias é representada pela curva de indiferença. Por que curva de indiferença? Porque é o seguinte, ao longo de uma mesma curva de indiferença, eu tenho infinitas cestas de mercadorias, infinitas posso ter. E aí o seguinte, tem um detalhe importante, eu tenho também várias curvas de diferença, tá vendo? Tenho outra aqui, tenho essa daqui, e aqui eu tenho, numa mesma curva, eu tenho B, A e C. Nesta mesma curva, um agente econômico, né, nós, famílias, nós somos indiferentes. Para mim, tanto faz adquirir a mercadoria B, ou a mercadoria A ou a mercadoria C. Por quê? Porque aqui existe o funcionamento do princípio da compensação. O que é o princípio da compensação? Imagine que eu tenho uma cesta B. A cesta B, olha só a mercadoria Q2, vamos supor, está aqui em cima, não está? Quantidade de Q2 está aqui. Olha a quantidade de Q1, está aqui. Se eu troco pela cesta A, ela vai ter uma menor quantidade de Q2 e uma maior quantidade de Q1. Então é como se você tivesse arroz e feijão. Você troca de uma cesta para outra, você reduz a quantidade de feijão, mas consequentemente você compensa com aumento da quantidade de arroz e vice-versa. Por isso que ao longo de uma mesma cesta de mercadorias, tá, eu sou indiferente. Para mim tanto faz. Posso consumir a B, posso consumir a A, posso consumir a C. Agora, quando ela está em cestas, em curvas de indiferença diferente, aí não. Aí eu não posso mais ter essa relação desse princípio de compensação. Aí eu opto por um ou por outro. Aqui eu optaria ou por B ou por D de dado. A ou D de dado. C ou D de dado. Eu tenho que optar porque ela está em curva de diferença diferente. Essa é a lógica da curva de diferença. Aí depois, se você entendeu isso, aí vem o equilíbrio. Olha o equilíbrio da teoria do consumidor. Aqui a teoria do consumidor se dá nessa situação. Olha, aqui eu tenho a linha de restrição orçamentária, aqui eu tenho a curva de diferença, são várias, estão vendo? E eu tenho as cestas A, B, D de dado, C de casa, tá vendo? E aí o seguinte, dá para ver, olhando a linha de restrição orçamentária, dá para ver, eu acho que tem gente querendo entrar, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu liberar aqui. Pronto, liberei. Meu professor, a diferença... Opa, tem perguntas aqui. Deixa eu só parar um pouquinho e ver as perguntas aqui, pessoal. Professor, não entendi direito o que é P nesse gráfico. Tá, beleza. Aí tem outra aqui. Professor, a diferença de cesta A, B é só produtos? O preço delas permanece o mesmo? Tá, vamos voltar aqui. Nossa hipótese é que é o seguinte. Primeiro, as minhas cestas vão diferir, né, de produtos, quantidade de produtos, tá?
O preço, tá, pode ter diferença? Pode, mas ele não é uma variável, neste momento, que vai pesar nisso. Aqui é como se eu tivesse quantidade só, de Q1, Q2, tá bom? Então, na cesta A eu tenho uma quantidade, na cesta B eu tenho outras quantidades de Q1 e Q2, e por aí vai embora, tá? Deixa eu ver a outra pergunta aqui que fizeram aqui para mim, peraí. A diferença da cesta A, isso aqui, beleza. Não entendi o que é P. Aonde você não entendeu o que é P, Beatriz? Deixa eu ver aqui. P. Deixa eu ver, qual gráfico aqui que você se refere? É P mesmo, Beatriz? Deixa eu ver aqui. Se é... Ah, tá. Aqui deve ser esse, né, da renda. Né? É porque é o seguinte, o Vasconcelos, ele trata de uma relação, aqui é a linha de restrição orçamentária, que relaciona renda com preço, tá? Mas você pode ver que ele vai manter o preço constante, porque a inclinação permanece a mesma aqui da linha de restrição orçamentária. Então, ele só relaciona, ele fala o seguinte, essa linha tem uma relação de renda com preço, né, renda dividido por preço, que aqui vai dar a inclinação, né, da linha de restrição orçamentária. Mas para nós vai ser proporcional, né? Preço e renda vão ter proporcionalidade. Por isso que na hora que ela se deslocar, ela vai manter o mesmo ângulo que ela tem aqui, ela mantém isso daqui. Então pode ficar despreocupado. Aqui o pezinho é de preço mesmo, tá? Espero que tenha te respondido, tá? Acho que é Beatriz. Acho que é Beatriz, deixa eu ver aqui. No gráfico... Beatriz respondeu aqui, no gráfico 2.2. Eu acho que foi esse aí que eu coloquei aqui para vocês, Beatriz. Ah, 2.2. Ah, tá, beleza. Aqui é preço e quantidade, tá, Beatriz? 2.2. Preço e quantidade, tá? A renda é igual ao preço da mercadoria 1, que multiplica a quantidade da mercadoria 1, mais preço da mercadoria 2, vezes a quantidade da mercadoria. É porque é o seguinte, é como se você comprasse, e fosse no carrinho de supermercado, se tivesse R$100, aí você colocasse a quantidade de mercadorias lá no carrinho, enchesse o carrinho e que consumisse todos os seus R$100. Por isso que a renda é igual, né, ao preço e quantidade de cada mercadoria que você está adquirindo. Tá? É uma relaçãozinha, uma equaçãozinha, né, da renda para dizer que você vai despender toda a sua renda, né, naquela cesta de mercadorias, tá, Beatriz? Ok? Respondeu sim, obrigado. Tá? Não, você não está viajando, não. É importante sua pergunta, porque ajuda a esclarecer talvez um colega aí que, né, está com dúvida, está com vergonha de perguntar, tá bom? Então tá ótimo. Vamos lá, vamos voltar para o equilíbrio aqui. Equilíbrio, ó, beleza. Aí a teoria do consumidor diz o seguinte, A e B são acessíveis, tá dentro da minha área, tá? Tem uma área churrada aqui, escura, né? Tá vendo? D tá em cima da linha de restrição orçamentária, em cima da curva de diferença. C tá fora, C eu não consigo adquirir, entendeu? Então, assim, como a lógica fala o seguinte, o consumidor vai adquirir toda a sua renda, tá? Ele vai adquirir vai despender, vai gastar toda a sua renda para comprar uma cesta de mercadoria. O mais lógico aqui, onde ele alcança o equilíbrio? Na D de dado. Porque no D de dado, você vai gastar toda a sua renda, tá vendo? Que o ponto está em cima da linha de restrição orçamentária, né? E está também em cima da curva de diferença. Então, é o ponto de encontro das duas. Aqui eu tenho Q de equilíbrio, Q2 de equilíbrio, Q1 de equilíbrio. Tá? Então, é aqui que é o ponto de equilíbrio. É onde o consumidor vai alcançar, tá? O consumidor alcança, né, o seu grau máximo de satisfação. Tá joia? Basicamente é isso. Então,